Bom dia. Quantos têm amassado os seus carros na semana passada? Sim, todos os nossos carros ficaram amassados. Quase deitei na minha caminhonete. Isso provavelmente não seria bom. Bem, bom dia, é tão bom estar aqui. Estava ansioso por essa manhã por vários meses. Já conheceu alguém que, enquanto conversam, pensa consigo mesmo: eu quero te apresentar para todos os meus amigos e familiares. Todo mundo que eu conheço precisa te conhecer. Bem, um pouco mais de um ano atrás, minha esposa e eu estávamos em um grupo de líderes. Encontramos uma família, a família Tyson. E John Tyson e sua esposa pastoreiam uma incrível igreja chamada Church in the City, bem no coração de New York, literalmente alguns quadros do Times Square. E que estão fazendo um trabalho incrível no coração dessa cidade, tem uma grande paixão por oração, pela presença, pela adoração, e ver o reino mudar e afetar a cultura. E como o John e eu estávamos conversando um pouco mais de um ano atrás, acabamos ficando até tarde conversando. Foi fascinante para mim, mas ele estava falando o tempo todo, não sei se foi bom para ele. Mas para mim foi, uau, ele tem linguagem, ele tem articulação, ele tem inteligência, ele tem tudo que eu acho que seria incrível adicionar a essa casa. Então, estou tão empolgado em apresentar a vocês ao nosso novo movimento, a nossa comunidade da Bethel TV. Ele tem um incrível podcast de Encoraje a Ouvir, altamente inteligente, muito, muito bom ensinamento em vários tópicos. Meu sermão favorito sobre sexualidade que já ouvi em toda a minha vida. Agora, se já ensinou sobre sexualidade, me desculpe, não quero implicar isso. Só quero te dizer que o ensinamento que fez sobre sexualidade uns anos atrás, acho que é o podcast que contém o maior número de pessoas no planeta. Desculpa, Chris. Seu material também é bom. Seu material é incrível. Chris está emburrado aqui. Eu não gosto mais do John. Estou brincando. Sabe o que eu estou querendo dizer, certo? Mas falando sério, falei mais pessoas sobre esse podcast do que qualquer outro podcast. É uma ótima linguagem. E como sabe, estamos na terceira semana da nossa série da vida de um discípulo. Falei com o John alguns meses atrás. Sei que é de última hora, mas você poderia vir e fazer a semana 3. Ele disse absolutamente. Tivemos um tempo maravilhoso com ele nos últimos dias. Receba o meu amigo, novo amigo, o Sr. John Tyson. Uau! Que alegria estar aqui. Muito obrigado por me receber. É meio surreal e um privilégio total estar aqui compreendendo a palavra de Deus. A sua igreja é uma dessas igrejas que tem sido um ponto de referência para mim, de pessoas que ainda acreditam que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não só pensa, não só reconhece, mas acredita. Obrigado pela sua fé, expectativa. Tem sido um presente para a minha vida. Costumo começar meu dia ligando a Bethel TV, colocando adoração e criando atmosfera na minha casa em New York com o que Deus está fazendo aqui. É uma genuína alegria compartilhar com você. Estou falando sobre discipulado na semana 3 e quero falar sobre discipular a cultura. Discipulando a cultura. Quero começar com a leitura da Palavra de Deus em Colossenses capítulo 1. Está nas telas, Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primeiro dentre os mortos, para quem tudo tem a primazia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Essa é a palavra de Deus. Agora, duas coisas aconteceram comigo quando eu era um adolescente, as quais eu não esperava. A primeira é que deixei o ensino médio quando tinha 16 e fui trabalhar como aprendiz de açougueiro.
E aqui estou, comecei a trabalhar lá quando eu tinha 14. E a propósito disso que eu sou da Austrália, algumas pessoas estão pensando que eu sou do Brooklyn, estão tentando entender como que isso acontece, mas foi na Austrália. Deixei o ensino médio e trabalhava no matadouro na Austrália. É difícil, é um trabalho honesto, e eu gosto. Essa é a vocação que eu escolhi para a minha vida. A segunda coisa que me torna um cristão é um revivamento pentecostal. Não planejei isso também, não estava em meus planos de vida. Deus manda avivamento e me envolve e começo a seguir Jesus. Mas aconteceu. Era a bênção de Toronto, que eu sei que você está familiarizado, mas veio e mudou a minha vida. Sentar-se nos cultos onde a presença de Deus era tão real, tanto poder. Ficava lá por 3 horas e meia e diria, Deus, nunca deixe isso acabar. Não deixe isso acabar. Isso é quando, sabe, eles estão levando pessoas para os seus carros, todas essas coisas. Mas então foi desorientador para mim, porque ia à igreja e havia presença, fogo, poder, glória. E volta a esse matadouro e corta animais mortos. Há uma grande disparidade entre a glória do reavivamento e fazer costelas de carneiro. Então comecei a tentar descobrir como processar isso teologicamente. E era como se não pudesse nem usar a linguagem do sacrificial do Velho Testamento com os animais, porque eu estou na Nova Aliança. Deus, como isso funciona? E comecei a uma busca, a perguntar, para que o poder? O que é glória e presença e poder tem que ver com discipulado? O que eu faço com isso durante a semana? Dorothy Sayers diz que se alguém pode permanecer interessado em uma religião que parece não se preocupar com 9/10 da sua vida. E assim comecei essa busca para tentar descobrir como o poder, a presença e a glória faz caminho para a minha vida e o resto da minha semana. E me colocou então numa busca, numa jornada para entender o reino de Deus e a história do reino. E uma das coisas que descobri é que havia me tornado um cristão numa tradição que só me deu metade da história cristã. E aqui está o que aconteceu. No final do século XIX, os teólogos liberais alemães começaram a atacar os fundamentos da fé cristã. E então é daí que vem o principal do liberalismo. E seus ataques eram muito específicos. Eles atacavam coisas tipo a autoridade da palavra de Deus, a substituição na natureza da expiação de Jesus na cruz. E eles afirmaram em destruir as doutrinas centrais da fé cristã. E assim um grupo de estudiosos e teólogos se levantaram em resposta e escreveram uma série de documentos defendendo os fundamentos da fé cristã. Agora, para ser claro, o que eles não estavam fazendo era tentar apresentar um quadro completo da vida cristã. Houve um ataque específico e eles responderam com teologia específica. Isso veio a ser conhecido como fundamentalismo. O que vem, o evangelicalismo e o pentecostalismo vem. Mas o que isso fez foi reduzir a história cristã do quadro completo que foi ensinado e compreendido e cortou o começo e o fim dela. E se você olha esse slide, esse aqui diz o que aconteceu. A igreja predominantemente pregava o evangelho em uma enorme história de 4 partes: criação, queda, redenção, restauração. Mas depois do ataque do fundamentalismo e do nascimento do pentecostalismo e do evangelicalismo, nossa história foi silenciada e reduzida. Ao invés de explicar toda a vida cristã, ele só fala agora de pecado e redenção. Próximo slide. O que isso significa que, na história toda, nós entendíamos nosso propósito, nosso destino, mas a segunda parte, na história reduzida, só dizia o que estava errado. Fica longe do mundo, você vai para o céu quando você morrer. A história foi reduzida e foi muito difícil de entender. Bobette Buster diz que a narrativa é a moeda da cultura. Quem conta a melhor história ganha. Essa história era metade da história. Não parecia ter uma natureza convincente. Talvez por analogia eu explique isso. Quando eu tinha 2 adolescentes e eles iam para o grupo de jovens, tempo longe de adolescente é sagrado. É um tempo sagrado. Uma das minhas coisas favoritas para fazer era assistir um filme. Eu disse à minha esposa, escolhi esse filme maravilhoso. Minha esposa adora cozinhar, fazer lanche. E ela disse, as crianças vão voltar em breve, vamos começar o filme.
E ela disse, oh, não, estou na cozinha, estou terminando, comece o filme e eu vou daqui um pouquinho. Eu posso ouvir daqui. Penso, oh, ok. Então ela chega 15 minutos depois, lanche preparado, todas essas coisas espalhadas à minha frente. Mas o que notei é que um minuto ou dois depois, ela... Por que eles estão bravos? E ela olhava para a tela e dizia, por que eles estão brigando? Eles são relacionados? Estão juntos? Eu dizia, bem, querida, com todo respeito, uma das coisas que eles fazem em Hollywood é que, no começo do filme, eles começam o contexto, o cenário e o desenvolvimento. Eles fazem isso para que você possa entender o filme. Oh, para com isso. Porque ele está meio estressada com a limpeza. Antes das crianças chegarem, ela quer limpar as coisas. Quer ajudar? Não, estou tudo bem. Não quer terminar o filme? Não, eu posso ouvir daqui, E ela vai para a cozinha e limpa tudo. 2 da manhã. Cotovelo nas costelas. Ei, aquele casal se encontrou. O que aconteceu no filme? Eu estava aqui pensando. Bem, querida, sabe, a outra coisa que eles fazem em Hollywood é que eles resolvem todos os personagens, todas as tramas, para que os maridos possam dormir à noite. Eles fazem isso para que nós possamos fazer isso. Agora, meu ponto é esse. Tiramos o início da história, que nos fala sobre o nosso propósito, e o fim da história, que nos fala sobre o nosso destino, e nos resta problemas e confusão, tentar descobrir o que é história. Tem a ver com a nossa história no mundo. Metzger diz que por 2000 anos o Evangelho foi recitado em 4 capítulos, intitula Criação para Redenção e Restauração Final. Nos lembra que somos feitos à imagem de Deus. Este Evangelho começou em Gênesis 1 e que pode encontrar os apóstolos no Credo de Niceno. Tragicamente, 200 anos atrás, a história foi editada em 2 capítulos, Queda e Redenção. O capítulo da abertura da criação foi grandemente esquecido. Ou seja, olha por que é importante. Se começa a nossa história com pecado, aponta para o problema das pessoas, mas não para o destino ou o propósito das pessoas. Assim, quando estamos andando por aí, diagnosticando que está errado, mas não entendemos o valor que as pessoas carregam e seu propósito no reino de Deus. E quando conta toda a história, nosso propósito e nosso destino apontam para a nossa dignidade como portadores da imagem de Deus. Não é de admirar que tenhamos perdido tanta influência em narrar a história do Evangelho para a nossa cultura. Vamos apontar só as feridas e não a sua dignidade. Quando pega toda a história, isso muda o que somos e chamados a fazer no mundo. Deixa eu agora voltar a Gênesis 1 e contar a parte dos primeiros 15 minutos da história cristã. É importante saber que a história não começa com pecado. Nossa história começa com o chamado de Deus para criar cultura. E você vai perguntar, o que é cultura? Vou te definir. Cultura é a criança, comportamentos, valores, linguagem, realização intelectual, expressão artística, todo o nosso modo de vida em um grupo de pessoas. A palavra cultura é derivada da palavra latina colere, que significa ativar, arar ou cultivar. Cultura foi usado para denotar cultivo e cuidado das plantas e animais. No sentido religioso, a palavra cultista significa reverenciar ou venerar. Tem um componente de adoração religiosa nela. Eu quero que veja isso. Algo é colocado no centro de um grupo de pessoas que é adorado e honrado. E então, em torno dessa coisa central, as pessoas fazem coisas, política, cultura, economia, negócios, famílias, todo esse tipo de coisas. Isso é projetado para honrar a coisa no centro e abençoar as pessoas ao redor dela. O objetivo da cultura é ter Deus no centro e então nós fazemos todas as coisas em nosso mundo para a sua glória e para nosso bem. Esse é o nosso chamado fundamental como seres humanos. Henry Van Til disse que a cultura é religião externalizada. O que está adorando em seu coração, o que está toca, o que faça, pense, o que você traga para o mundo, o que acontece lá, o que está no seu coração, moldando a cultura que está ao seu redor. Agora, talvez, no seu contexto, chama isso de 7 montanhas. Já ouvi essa linguagem? Alguém faria sobre esferas de cultura, canais da cultura, montanhas da cultura. Isso é só o que Deus nos chamou para fazer na Terra.
Adorar a coisa certa, cultivar e fazer, e ter um coração coletivo que traga florescer e prosperidade para as pessoas ao redor. Artes, economia, negócios, ONGs e todas essas coisas que fazemos no mundo. E se isso é o que cultura é, temos que fazer a pergunta, por que é tão importante? É muito importante porque Deus te colocou nessa terra e Ele te criou a sua imagem para criar cultura. É por isso que você está aqui. Gênesis 1. E Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e determine domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós criamos e cultivamos. Há aqueles feitos à imagem de Deus para refletir a sua bondade, verdade, glória, beleza ao mundo ao redor. Os teólogos chamam isso de a missão da criação. O que significa que antes da redenção, antes da grande comissão, antes do pecado no mundo, essa é a descrição inicial do trabalho humano. Barwick diz, em Gênesis 1, 26, nos ensina que Deus tinha um propósito ao criar o homem à sua imagem. Aquele homem deveria ter o domínio sobre todas as criaturas vivas e que deveria multiplicar-se e espalhar sobre o mundo, subjugando. Se compreendemos a força de subjugar como o termo cultura, geralmente usado para isso, podemos dizer que a cultura, em seu sentido mais amplo, é o propósito para o qual Deus criou a humanidade em sua imagem. Isso é fundamental para o que nós fazemos. Se fosse atravessar o universo, talvez uma espaçonave ou algo assim, e fosse de planeta a planeta e olhasse, encontraria a realidade fria e sem vida. E então entrar em nossa atmosfera, veria... Próximo slide. Veria isso. Veria a Terra, do espaço. O que isso nos diz? Isso aqui nos diz. As pessoas dizem, estamos aqui. Estamos aqui. Eletricidade. Quer dizer, como descobre eletricidade? Para te deixar numa ilha e te dizer, acenda as luzes. Fica tipo, como consegue eletricidade? Veja o que fizemos com a Terra. A marcamos com tanta cultura que você pode até ver do céu. Isso indica que estamos vivendo e cumprindo nosso propósito. Há duas maneiras de fazer isso. Quando cria cultura, pode tornar a Terra bonita. Isso também diz que os seres humanos estão aqui. Vê o potencial que temos nessa Terra, a possibilidade de moldar esse futuro. Essa missão cultural que diz que encher a Terra, transformar a Terra, foi estabelecida antes da queda, existe independentemente da necessidade do homem de redenção. Isso é por isso que estamos aqui. Amo como Nancy Pearce diz, tomando essas duas ideias e mudando a cultura. A primeira frase, ser frutífero e multiplicar, significa desenvolver o mundo social. Construir famílias, igrejas, escolas, cidades, governos e leis. A segunda frase, subjugar a terra, significa controlar o mundo natural. Plante colheitas, construa pontes, crie computadores, música. Essa passagem às vezes é chamada de a missão cultural porque nos diz, ouça, nosso propósito original era criar culturas e construir civilizações, nada menos. Isso é o que significa ser feita a imagem de Deus. Pegamos os elementos brutos da terra e fazemos algo com eles e coisas bonitas acontecem. Eu vou te dar um exemplo. O que é música? O que é música? A minha filha, lembro quando ela estava aprendendo violino. O violino é um instrumento desafiador. Há uma diferença, eu aprendi, entre música e som. O som é o caos bruto, mas a música é quando é dominada e algo bonito aparece. É o que fomos chamados a fazer. Pegamos os elementos crus do som e fazemos como que uma música que inspira nossos corações, traz glória para Deus. Bach costumava assinar para a glória de Deus. Então, fazemos isso porque fomos criados por Deus para fazer isso.
O que são os avanços tecnológicos e científicos? Estamos pegando as coisas cruas da Terra, estamos aprendendo sobre as forças invisíveis e os elementos, estamos moldando de tal forma que nos aceleramos como espécies na Terra. Aqui vemos em todas as esferas, não sei se acelerando, escravizando, não sei, mas algo está acontecendo. Meu ponto é que as pessoas fazem com tecnologia. O que é dança? O corpo é capaz de todo tipo de movimento. Mas quando pega movimentos aleatórios e cria uma possibilidade de movimento e traz algo bonito com isso, a dança aparece de tal forma que pode literalmente derreter o coração. O que é o governo? Governo é a organização e a estruturação de um grupo de pessoas de tal forma que as pessoas prosperam. O que é a arte? A arte é o elemento bruto do amor à pintura, à experiência, à tela. Pessoas habilidosas pegam esse caos, esse potencial bruto e fazem algo com ele que parece beleza. O que é a família? É marido e mulher, canaliza todos os seus desejos eróticos um para com os outros, estabelecem a partir do caos do eros, o amor belo, a ágape. O que isso faz? Cria um lugar para as crianças poderem crescer e serem criadas, e a bênção geracional pode ser liberada na Terra. O que é a arquitetura? E criamos edifícios e espaços que nos moldam e movem os corações. O que é a economia? É onde o capital e as mercadorias são arrumadas, utilizadas, vendidas de tal forma que podem ganhar dinheiro e ter renda e prosperar. O que é educação? Sabe quanta informação existe no planeta Terra? Mas quando uma criança pequena organiza isso num escopo, numa sequência, amadurece e cresce em sabedoria e compreensão. Entendeu? O que é esporte? Eu não tenho resposta. História. O que é história? Honestamente, não pode viver. A vida é tão confusa, tantas coisas aleatórias acontecem. Eu não sei como explicar isso, mas a história toma o caos da experiência humana e reordena de tal maneira que nós conseguimos ter entendimento. É por isso que nós contamos histórias, porque somos saturados de histórias. A propósito, essa é a versão da Bethel, dessa estátua. Mas Michelangelo, quando ele está fazendo a estátua, pergunta, como fez isso? E a sua resposta é, a estátua estava sempre lá. Eu só tive que lapidar para revelá-la. Em certo sentido, todos nós estamos fazendo isso. Temos a oportunidade bruta de estarmos vivos e estamos lapidando a glória de Deus para criar algo que emerge no mundo. Amo como Tim Keller coloca isso, de forma tão sucinta. Nós rearranjamos as matérias-primas de um campo para extrair o potencial da prosperidade para todos. Que visão linda! É isso que nós fazemos, isso que a cultura é. Por isso que nós fazemos isso. Honestamente, é porque muitos de vocês estão aqui. Porque tem um coração, uma visão, um chamado para partes diferentes da sociedade. Isso não é um sonho aleatório, isso não é algo separado do reino. Isso é o coração dele. É por isso que nasceu, foi posto nessa terra com a visão para moldar a cultura para a glória de Deus. Agora, sabemos que não é assim tão simples, porque o pecado entrou no mundo. A cultura é fundamentalmente quebrada. Agora, muitas pessoas, quando falam sobre o pecado entrando no mundo, eles têm um evangelho sem Satanás. Não sei se já notou isso. E por que é importante ter Satanás na sua história? Porque se não tiver Satanás na sua história, você fará as pessoas Satanás. Se não tiver demônios em sua história, demonizará as pessoas e fará inimigos das pessoas que você foi chamado a servir. Quando olhamos para a história de como a cultura foi quebrada, precisamos perceber que ela se origina no egoísmo satânico, não na rebelião humana. Antes de Deus criar o mundo, antes de criar a terra, há uma raça angélica num mundo invisível. E um desses líderes, um dos principais anjos, chamado Lúcifer, ele viu Deus sendo glorificado e algo no seu coração disse, eu quero isso. Vejo que Deus é o centro dessa cultura, vejo que tudo está organizado ao entorno dele, quero ser o centro, quero isso organizado em volta de mim. Ele se rebela contra Deus, obviamente não tem o poder de derrubar Deus, ele é expulso dos céus e os anjos se tornam demônios.
E essa é a parte da bagunça que vivemos hoje. Agora, ele sabia que não tinha o poder para conseguir dominar sobre Deus. E o que ele fez, então? Ele veio sobre aquilo que parecia com Deus e que Deus se importava. Ele vem contra nós, ele vem a Eva com essa visão e percebe que Deus deu aos seres humanos domínio e autoridade para governar e reinar sobre a terra. E ele diz, deixe-me roubar isso deles. Então, eu herdo o domínio ou autoridade, em vez de criar cultura para a glória de Deus e que floresce, eu trarei rompimento como disfunção e pecado no mundo. E ele se sucede bem nisso. E assim, de repente, em vez de a cultura existir uma planície neutra, o pecado e a disfunção entram na história. E assim lemos isso em Gênesis 3. O Senhor diz à mulher, essa história, questão assombrosa, o que você fez? E a mulher disse, multiplicarei a grandemente tua dor de concepção e darás luz com dor, e o teu desejo será para o seu marido, e ele dominará sobre você. E a Adão, ele disse, porquanto deu ouvido a tua esposa, comeste as árvores que eu te ordenei, então a terra será maldita por sua causa e comerá todos os dias da sua vida. Então, esse relacionamento com Deus foi distorcido, ele foi corrompido, e nós temos essa identidade distorcida. Nosso relacionamento tem poder e coerção nele. Tragicamente, há uma dimensão de diversidade que entramos na expressão cultural humana, que vai além das diferenças de estilo, temperamento, utilidade. Existe o efeito do pecado. Desde a queda de Adão, nos rebelamos contra o nosso Criador e a nossa imagem divina foi distorcida, mas não destruída. Nós ainda pensamos e falamos e queremos e fazemos. Agora, em vez de glorificar a Deus, tudo que fazemos, conspiramos e amaldiçoamos, e odiamos e destruímos. A cultura continua a existir, mas algo feio e em dissonância com a criação original. Não é trágico quanto disso nós experimentamos no mundo hoje? Tudo que precisa fazer é ligar as notícias ou abrir uma revista e estar confrontado com os efeitos da cultura quebrada. Aqui está um exemplo. Essa é uma criança que está morrendo de fome. Sua mão segura por um trabalhador da ajuda humanitária. Há comida suficiente no planeta Terra para alimentar todo mundo, mas por causa do mecanismos culturais quebrados, governo, transporte, orgulho e ganância, a comida não está chegando às pessoas que precisam dela. Como resultado da cultura quebrada, as pessoas estão morrendo de fome. Aqui está uma foto. Esse é o acidente dos carros nos motins de Charlottesville. Isso é o que é comovente. Isso é o que é, em vez de amar uns aos outros, e faz parte da reconciliação da humanidade, estamos odiando uns aos outros e matando uns aos outros. Isso é a foto de alguma das pessoas pegando no Me Too. E ao invés do sexo ser um presente que dá vida, agora homens estão indo atrás de mulheres e se aproveitando delas. E agora, uma criança morrendo de uma doença evitável. Por que está acontecendo? Porque a cultura na Terra está quebrada, nós estamos administrando a Terra de maneira que Deus nos chamou para administrar. Governos e cidadãos em conflito uns com os outros, porque estão oprimindo as pessoas. Essa é uma foto dos atentados nas igrejas, religião odiando e destruindo, matando umas às outras. O assassinato do eco de Caim e Abel estão ainda assombra a civilização. Aqui é uma instalação de arte em que cada ponto representa uma pílula na crise opioide. Essa é uma mulher que está de luto pela perda de um ente querido por causa do que está acontecendo ali. As crianças, em vez de crescerem em um belo futuro, estão sendo sequestradas em exércitos para matar umas às outras. Aqui é a Terra gemendo porque não estamos administrando adequadamente o planeta. Essa é uma geração inteira com as mãos para cima. Eles estão fazendo a pergunta. Aqui está a pergunta. Que cultura criará para mim? O futuro está na balança. E olha para essas fotos e só tem uma coisa que pode dizer. Isso não é o que Deus tinha em mente. Isso não é o que Deus tinha em mente. Gorin diz, todas as esferas da vida, casamento e família, trabalho e adoração, escola e Estado, nossa arte, levam as feridas da nossa rebelião. O pecado está presente em toda parte, no orgulho da raça, na arrogância das nações, no abuso dos fracos e desamparados, na desconsideração pela água, o ar, o solo, na destruição das criaturas vivas, na escravidão, no engano, no terror da guerra, nos cultos a falsos deuses e na fuga frenética da realidade. Nós nos tornamos vítimas do nosso próprio pecado.
Agora, a boa notícia é que Deus a que nós servimos não é passivo e indiferente a isso. Uma das cenas que mais me marcam nos evangelhos é a cena que Jesus vai ressuscitar seu amigo Lázaro. E ele diz, somente creia e verá que a glória de Deus. Ele sabe que vai ressuscitá-lo, mas a resposta ao confrontar a morte é chorar por isso. Assim, sabendo que ele tem poder sobre a morte, mesmo que ele tenha consciência do que ele vai fazer, mas quando ele encontra esse quebrantar, ele chora pelo quebrantamento do mundo, e ele chora por cidades, e ele chora pela morte e quebrantamento, e ele é chamado da igreja, se juntar a ele para chorar pela perdição do mundo. Mas ele não só chora por isso, ele age para redimi-lo, ele age para redimi-lo. Essa é a história da redenção. E isso começa em Gênesis capítulo 3, e eu amo isso porque é Eva que foi primeiramente enganada, e é Eva que libera um pouco do trauma no planeta Terra, mas então o evangelho é imediatamente dado, a promessa é dada a Eva, e a promessa da salvação virá através de Eva. E amo a redenção imediata no lugar do quebrantamento. Eu quero que veja isso. O primeiro lugar que o evangelho é mencionado, isso é Gênesis 3, é um evangelho de Deus esmagando e derrotando o inimigo. A fonte original do pecado não fala, vai ter uma semente e vai esmagar a cabeça da serpente. Seu calcanhar será machucado, mas a vitória será anunciada. Quero que veja isso. A primeira menção da expiação e vitória de Deus na Bíblia não é sobre o perdão de pecados, é sobre o triunfo sobre o nosso inimigo. O primeiro anúncio do Evangelho é um anúncio de vitória de Deus. Essa boa notícia é que assim é que a queda acontece e Deus começa a trabalhar seu caminho de redenção. Agora vemos isso. Ele começa isso através dos filhos de Israel, eles têm uma espécie de registro irregular, viver a missão da redenção de Deus, mas tudo aponta para a pessoa de Jesus. Agora, quando Jesus vem, uma das frases usadas para Jesus no livro de Romanos é o segundo Adão. Amo esse versículo, nós falamos sobre Jesus sendo o leão da tribo de Judá, todas essas coisas sobre Jesus. Acho que isso é o que mais importante quando se trata de discipulado. Jesus é o segundo Adão. Lembre-se, é importante saber, Deus nunca perdeu sua autoridade sobre quando caímos, mas nós perdemos a nossa autoridade, porque fomos feitos à imagem de Deus e é dada a tarefa de criar cultura. Se quisermos fazer o nosso trabalho de forma adequada e redentora, precisamos de uma nova humanidade para ser liberada. Para que isso possa acontecer na Terra, temos que sair da tirania, do príncipe, do poder do ar e do Deus desse século para filhos da libertação no reino de Deus. Jesus vem como um homem, sob a lei, na condição humana, fez tudo certo onde Adão errou e levou o nosso pecado sobre si mesmo, levanta novamente em poder e glória e diz isso, eu vou te encher com o meu espírito e então vou te enviar com autoridade para moldar a cultura do mundo. Esta é a bela visão. Porque o discipulado, então, não é compartilhar informações com outras pessoas. É ir ao mundo e redimir a cultura em todas as esferas da sociedade. Dr. John Frame diz, a redenção deve ser interpretada como a reparação de Deus do fracasso de Adão e o cumprimento de seu mandato original na criação através do segundo Adão. Jesus, o Messias, considerando que o primeiro Adão traiu o Pai Celestial e caiu, indo contra a divindade, o segundo Adão provou sua lealdade perfeita, assumindo a postura de servo e humildemente se humilhando até a morte de cruz. E para a sua perfeita vida, com impecável sacrifício, Jesus pagou e fez a expiação do nosso pecado e iniciou para o que o primeiro Adão não conseguiu. O segundo Adão está cumprindo o mandato original de Deus que Deus havia dado à humanidade. Na terra está... A cruz é o ponto central, liberando e recriando a cultura do reino de Deus na terra, através do seu povo. Não, eu sei quão grande é a sua visão do que Deus está fazendo na Terra, mas se ler Efésios 6, no capítulo 4, que normalmente é onde falamos sobre os 5 ministérios, diz que Deus está enchendo o universo com Cristo. Diz que Ele está enchendo o universo consigo mesmo. Jesus está enchendo o universo consigo mesmo.
E assim, em Mateus 28, o chamado para ir fazer discípulos de todas as nações é o chamado para produzir a cultura do reino, onde quer que nós fomos. Não só para desfrutar o perdão dos pecados, não só para encontrar em cafeterias e preencher gráficos, e preencher os espaços em branco e compartilhar as informações que temos sobre Deus, mas para tocar e curar, transformar e abençoar e liberar o reino de Deus onde quer que nós fomos. Travis Wax diz, confessar com nossas bocas que Jesus é o Senhor, deveria fazer mais do que abalar nossa vida de igreja e alguns hábitos espirituais aqui e ali. Como povo do reino, devemos estar ativamente espalhando o reino de Deus em todos os segmentos da sociedade. Devemos estar influenciando o mundo, trazendo o amor e a graça de Deus para todos através das artes, negócio, política, tudo. Sabe que isso é verdade. Onde quer que no planeta Terra haja cultura quebrada, achará pessoas de Jesus trazendo cultura do reino. Está todo mundo. É uma das coisas mais preocupantes para as pessoas que se opõem à fé cristã, porque em todos esses lugares quebrados, o povo de Jesus está curando o mundo. Existem aqui alguns exemplos disso. No meio de zonas de guerra, campos de refugiados, os cristãos vêm e montam escolas, e trazem educação, e pintam um futuro para as crianças. Amo essa imagem aqui, foi durante o tiroteio de Las Vegas. Não é um homem atrás de uma mulher, é um homem protegendo uma mulher, jogando sobre ela para proteger das balas. Esse é um pacificador no Oriente Médio, onde estão se reunindo judeus, cristãos, muçulmanos, uns lugares terríveis de crise, estão tentando descobrir como trabalhar a paz. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Esse é o uso redentor da tecnologia, usando o que Deus nos deu para moldar um futuro para o melhor de todos. Isso é uma imagem de pessoas que estão recontando a história. Uma sociedade justa, onde todos têm um lugar e podem pertencer. Cristãos, no meio disso, liberam a cultura do reino, onde eles vão. Ok, agora, está comigo? Bem, o desafio disso é que a igreja teve uma relação estranha com a cultura, não é? Abraham Kuyper diz, não há um pedaço em todo o domínio da nossa existência sobre a qual Cristo, que é o soberano sobre todos, não diga meu. E os cristãos estão tentando descobrir como fazer a cultura ser de Jesus. Tem que sido uma dança muito estranha. Talvez tenha crescido, talvez seja um pouco mais velho. Lembre-se que quando a igreja estava na posição de condenar a cultura. Lembra desse filme, O Mundo é Mau, separe-se dele, compre propriedades grandes, se separe porque os pecadores do mal. E as pessoas tinham esse ato de separatismo, e nós fomos lembrados de outras gerações, de outras pessoas dizendo, Jesus era amigo de pecadores, ele tocou leprosos, ele tinha a reputação de ser um bêbado e um glutão. Esse é o tipo de Jesus tomando uma Guinness, como um tipo estranho de imagem. Esta é uma das suas reputações do mundo. Jesus não parecia querer se retirar do mundo. De fato, o Pai o enviou para ele. E outras pessoas vieram e disseram, talvez nossa abordagem tenha sido forte demais, talvez nosso chamado seja criticar a cultura, talvez uma abordagem intelectual a isso. Talvez nós devemos, ao invés de evitar os filmes, vá ao filme e pense profundamente sobre os temas da vida. O que foi isso? Por que é aquele momento significativo? O que ele diz sobre a condição humana? E sai, bebe um copo de vinho e usa certa linguagem depois de ver o filme. Muitas pessoas descobrem que eles foram roubados do valor de entretenimento, mas queriam fazer algo a respeito. Então, assim, os cristãos vieram e disseram, vamos fazer nossos próprios filmes, vamos fazer nossa própria música. E assim eles começaram a copiar o mundo. Agora, parte do problema de imitar o mundo é que raramente temos os recursos, a excelência e a expertise. Fizemos essa arte cristã de má qualidade que surgiu de uma geração de tal constrangimento que fizemos. Eu lembro de ser um pastor de jovens, tipo, você pode ouvir essa música incrível, ou pode ouvir essa outra música que não é incrível, mas eles dizem Jesus. É como se tivesse todas essas versões do mundo, mas não tão boas. E assim, muitas pessoas eram como, cara, olha, eu não sei se vamos copiar o mundo, ou criticar o mundo, ou condenar o mundo. Eles simplesmente desistiram de todo esse projeto cultural. Sabe o que aconteceu? Se tornaram consumidores e vivem de comentários da Amazon, veio que as pessoas votaram mais ou menos.
Mas o problema é que todas essas respostas são reacionárias. Eles se recuam e dizem, ok, mundo, nos diga como é a cultura e nós vamos reagir a ela. Mas quando eu leio o Evangelho, não vejo Jesus recuando e esperando por Satanás e quebrantamento e pecado e dizer o destino da cultura humana e depois entrar. Jesus era proativo, Jesus era visionário, Jesus tocou todas as partes da cultura e assim temos que perceber que somos chamados não para imitar o mundo, mas para moldar o mundo. O chamado da igreja é para criar cultura e que o mundo viva nela. Agora, uma nota. Isso não é em um nível. Isso não é como 7 pessoas mudaram para Hollywood. Onde quer que vá, está criando e moldando a cultura. Se é uma mãe, está criando cultura na sua casa. Se tem uma pequena empresa, cria cultura ali. Se é um empregado em uma fábrica, tem uma esfera de autoridade de sua vida onde que você cria. Não só mudar atmosferas, o que eu amo, mas é criando uma cultura acima da atmosfera deslocada, que traz nosso mundo para o lugar onde Deus quer que ele esteja. Agora, parte do desafio das igrejas tradicionais, talvez não essa, é que os pastores também tiveram uma relação estranha com a cultura. E talvez você não saiba disso, e genuinamente não estou falando da sua igreja. Muitos pastores são inseguros. E muitos pastores lutam por ter identidade e valor, e eles tentam obter sua identidade e seu valor, construindo grandes igrejas. E assim, às vezes, o que acontece... Bem, às vezes o que acontece é que obtém todas essas áreas da cultura, ONGs, governo, educação, negócio, mídia, artes, e pastores pensam, serei um pastor legítimo se conseguir boas pessoas de todas essas esferas da cultura na minha igreja. É fundamentalmente uma extração do poder de modelar a cultura para que as igrejas se pareçam boas. Agora, se um pastor é bom nisso, ele vai ter uma grande igreja, uma mega igreja. Ele vai construir uma igreja enorme. E é incrível quantas vezes as pessoas dizem coisas como, sabe qual líder de negócio vai naquela igreja? Sabe qual celebridade vai naquela igreja? Sabe quantas ONGs saíram daquela igreja? É como um pedigree de extração. Mas se não tivermos cuidado, isso seria descartado. Como uma maré, nos sentimos incríveis porque damos valor a nós mesmos, mas extraímos esse talento, essa cultura do mundo. O que vão fazer para o mundo? Bob Bryan diz, acredita honestamente que nossas grandes igrejas e líderes cristãos que trouxeram um movimento que é levado sério nesse país. Sentimos que estamos fazendo a diferença porque somos muito importantes para nós mesmos. Criamos uma subcultura fenomenal com a nossa própria mídia, entretenimento, sistema educacional e política, que temos um senso de que estamos fazendo muito, mas o que estamos fazendo é criar um gueto que é facilmente descartado pelo resto da sociedade. Essa não é o chamado da igreja. Lembra-se, Van Til, cultura é a religião externalizada. O que adoramos em nosso coração precisa ser exteriorizado e compartilhado com o mundo. Somos chamados por Deus para redimir e renovar e criar a cultura do mundo. É para isso que fomos chamados a fazer. Até uma cena do filme Filhos dos Homens, quantos de vocês já viram o filme Filhos dos Homens? É amplamente reconhecido pelos críticos e especialistas da minha própria casa como o melhor filme de todos os tempos. É amplamente reconhecido. É um filme fascinante. É uma espécie de futuro distópico onde a raça humana perdeu sua capacidade de ter filhos. Ninguém mais pode ter filhos. A mercadoria número 1 na Terra é juventude. As celebridades são as pessoas mais jovens do mundo e então, do nada, quase como uma tipografia bíblica, uma jovem camponesa engravida. Então, um homem vem ao lado para tentar trazer o bebê ao mundo para salvar o futuro do mundo. E numa cena provocativa, quando o mundo inteiro está morrendo, Clive Owens, que é o personagem principal do filme, vai visitar seu primo, e ele tem esse projeto. E assim como vemos na estátua de Michelangelo e de Davi, onde ele lapidou para criar cultura, existe essa bela imagem do nosso chamado para redimir e renovar a cultura. Isso é o que Jesus tem a dizer. Amo esse versículo, que tomamos aquilo que está quebrado e trazemos de volta ao seu propósito para a glória de Deus. Temos uma imaginação do reino, daquilo que Deus quer que façamos.
Tertuliano, que é um dos primeiros líderes da igreja, disse que isso sobre a ascensão da igreja. Nós somos de ontem e ainda assim preenchemos todos os lugares entre vocês, cidades, ilhas, fortalezas, cidades, mercados, próprios campos, tribos, empresas, palácio, senado, fórum. Não tem nada que deixamos para você além de seus deuses. Isso é o que ele diz a respeito da igreja primitiva. A igreja primitiva estava tão comprometida em mudar a cultura, eles estavam em toda a parte, e o único lugar que eles deixaram vazio foram os templos idólatras. Que visão a igreja tem? Agora, quero encerrar com uma história que acho que traz tudo isso junto. É uma história da Segunda Guerra Mundial. É contada por Ernest Gordon, que é um oficial britânico na Segunda Guerra Mundial. Ele acabou sendo capturado pelos japoneses no Pacífico e colocado em um campo de prisioneiros muito horrível. Os japoneses tinham uma cultura de honra. Eles simplesmente não podiam acreditar que alguém estivesse disposto a se render ao invés de lutar até a morte. Assim, os soldados que se renderam eram tratados como menos de humanos, menos que homens. E tinha tarefas. Esses prisioneiros de guerra foram encarregados de construir a ferrovia Birmania-Cia, que através do meio da selva do Pacífico foi terrível. Era para uma possível invasão da Índia. Condições terríveis, mais de 40 graus de clima, mais de 80 mil homens morreram construindo essa ferrovia. E Gordon conta a história de estar nesse campo de prisioneiros de guerra e ele diz que era o inferno na terra. Tinha briga e roubo um do outro. Quando alguém adoecia, roubava a sua comida para que eles morressem mais rápido. Horrível. Um dia, quando eles estavam voltando do trabalho, eles estavam um dos soldados tinha que devolver as ferramentas que usavam. Um dos soldados japoneses, conta as pás que estavam usando e percebe que uma delas estava faltando. Porque ele pensou que uma delas estava tentando escapar e disse a todos: devolva a pá, ou um por um eu vou atirar e te matar. E começou a gritar: todos morrerão, todos morrerão, todos morrerão. E um homem se aproxima e diz: eu peguei a pá. E ele bate ele até a morte bem ali e leva o seu corpo de volta ao acampamento. Quando eles voltam para o acampamento, eles percebem que o guarda tinha enganado e todas as pás estavam ali. E olhavam para esse homem que morreu e perceberam que ele era um crente que vivia a sua fé. Ele era uma das raras pessoas que incorporavam seus valores no meio do inferno. O verso que ele costumava citar era: nenhum amor maior tem um homem, além disso, que entregar sua vida por um amigo. Esse homem deu sua vida por o seu amigo. Aquele único ato de sacrifício desencadeou, no meio do inferno, um portal para o reino de Deus. Todos começaram a repensar seus chamados, seus valores. É como se tivesse um despertar desse pesadelo. E algo começou a acontecer nesse campo de prisioneiros. Eles olharam em volta um ao outro e começaram a se importar, a servir um ao outro, a apoiar-se mutuamente, compartilhar suas posses. E eles fizeram esse levantamento de talentos e vieram que esse era um campo de talentos. Eles tinham artistas, músicos, tinham educadores, tinham filósofos. E eles reuniram todos e diziam como poder trazer o reino dos céus para o meio do inferno. E eles começaram algo que eles chamavam de Universidade da Selva. Começaram a ministrar cursos sobre ética, filosofia e história. E construíram uma igreja para que pudessem realizar cultos. Ensinaram 16 idiomas, incluindo latim, grego e sânscrito. Foram para a mata e basicamente fizeram das árvores várias tintas. Os artistas trabalharam e puseram uma exposição de arte para os guardas japoneses que estavam aprisionando. Eles voltaram para a floresta, criaram instrumentos das árvores e tocaram sinfonias. Bach, Mozart, na frente do povo, eles fizeram peças de teatro e musical e apresentaram diante dos deuses. E finalmente, quando foram livres, lavaram os pés dos seus opressores e perdoaram em nome de Jesus, moldando uma cultura. Agora, compartilho isso para dizer que o nosso chamado é esse. A igreja é chamada para ir aos lugares quebrados e pecaminosos do mundo, para trazer a cultura que pode curar com poder sacrificial e trazer vida do reino a esse planeta.
Sabe por que você está aqui? Sabe por que você nasceu? Você é feito a imagem de Deus para moldar essa terra para a glória de Deus, e as pessoas ao seu redor é dotado de autoridade e poder do ressurreto Senhor Jesus Cristo, e é enviado para todo o mundo. E não só discipula pessoas com conteúdo, mas para discipular a cultura, com a senhoria do Senhor Jesus, que seja manifesto na terra, e a cultura do mundo tem início. No livro de Atos diz, nos últimos dias, Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E diz duas coisas: os idosos sonharão e os jovens terão visões. Agora, a razão pela qual isso é importante, porque a maioria dos idosos passa sua vida e tem a sensação de que meus melhores dias ficaram por atrás, desperdicei minhas oportunidades, não há nada mais para mim. Mas quando o Espírito de Deus sopra o coração humano, os idosos têm novos sonhos. E os jovens que foram informados não têm futuro para você, os melhores dias já passaram, o Espírito de Deus sopra em seus corações e visões são dadas a eles novamente. O movimento de Jesus é fundamentalmente o movimento de sonhadores e visionários do reino de Deus. Todos recebem um papel e um lugar para administrar a terra e trazer a cultura do reino de Deus. Eu quero encerrar orando para esse hálito fresco do Espírito venha e sopre em seu coração, sopre em sua mente, que Deus lhe mostre o lugar onde deve levar a vitória de Jesus. E através do amor que sofre, estabelece o seu reino. Essa frase, o seu reino virá, sua vontade será feita na terra como no céu. Pai, nós te agradecemos. Agradecemos pelo seu amor, agradecemos pelo seu plano, agradecemos pelo seu chamado. Senhor, te agradecemos porque fomos feitos à tua imagem e que somos renovados à imagem do nosso Criador. Pai, quero orar por todos aqueles aqui que ouvem a tua palavra. Quero orar, Espírito Santo, um novo sopro de sonhos e visões. Senhor, oro para que literalmente coloque ideias de negócios na mente das pessoas. Oro para que mande coisas no coração das pessoas, para que dê ferramentas culturais, sabedoria e toda parte aqui, Senhor Deus, as pessoas estejam andando por aí com um profundo senso de que eles nasceram e eles estão aqui para servir você. Nós te agradecemos porque você escolheu fazer parceria conosco, nos escolheu para ser mãos e pés do seu corpo, para que possamos responder os sonhos da sua cabeça e coração. Amém. Exactly. John, estamos muito gratos. Muito obrigado por ter vindo. Digo isso em nome da nossa igreja, da nossa liderança. Recebemos e abraçamos tudo que disse. Obrigado por nos fortalecer. Vamos estender sua mão para John. Vamos orar por ele, o que ele está fazendo em New York, no coração de um dos maiores centros culturais do planeta. Acredito que o Senhor estrategicamente, obviamente, sabemos que o Senhor estrategicamente o colocou ali. Vamos orar. Senhor, abençoamos o John e a sua família, a sua igreja. Oramos por maiores níveis de liderança, por maiores níveis de revelação, mas em última instância oramos para que o poder seja liberado sobre eles, que a sua igreja irá entrar em outra dimensão de poder, sinais e maravilhas e milagres, e grande revelação de como você quer trazer o seu reino para essa cultura e para essa terra. Nós da Bethel abençoamos a sua casa e a sua família. E todo mundo diz amém. Sim, te abençoe. Bem, antes de concluirmos, infelizmente pensamos que tínhamos um monte de livros dele aqui. Eles não estão aqui. É onde a Amazon se torna útil. Há 2 livros que quero mencionar rapidamente, que se está tomando nota, anote para que você não esqueça. Uma minoria criativa, o subtítulo é Influenciando a Cultura através da Participação Redentora. Perguntei ele quanto dessa mensagem está nesse livro, ele disse que cerca de 40% dessa mensagem está nesse livro. E assim há mais, vai à Amazon e o ache. E esse é o seu último livro? Sim, esse é o último livro. Sei que tem 2 saindo em breve, mas esse é o último livro. O fardo é leve, liberando a sua vida da tirania do desempenho e do sucesso. Como Chris disse, os subtítulos são incríveis. Vou te pedir por subtítulos para o meu próximo livro. O fardo é leve é esse, e a minoria criativa é o outro. Pode encontrar na Amazon. Se você pode levantar, vamos fazer algo de fecharmos o culto hoje.
Quero dar uma oportunidade para todos aqui. Quero todos os olhos fechados. Às vezes temos os olhos fechados, às vezes temos com os olhos abertos. Se pudesse todos sua atenção por um momento. Você está aqui hoje e percebe que precisa da sua vida Jesus. Quero que você acabou ouvindo as mensagens mais incríveis, a perspectiva do reino na cultura. Mas no início da mensagem ele falou sobre não saber o começo da história e o fim da história. Talvez esteja aqui nessa tarde, nessa manhã, e sabe, eu quero dar minha vida a Jesus. Eu quero entregar o meu ser a Ele. Meus pecados serão perdoados para que eu possa ir ao céu. Mas não só isso, mas que eu possa ser parte dessa enorme história de redenção. E se é você essa manhã, com todos os olhos abertos, eu quero dizer sim a Jesus, quero que levante sua mão, corajosamente levante sua mão e vamos celebrar com você essa decisão que toma. Coloque a sua mão agora. Vamos dar uma olhada por um momento. Se é você, levante sua mão. Se eu não te vejo, acene. Quero que tenha certeza que vejo todos. Vejo alguém apontando. Acene para mim se não te vê. Bem aqui. Tudo bem? Obrigado. Glória a Deus. Mais alguém? Se estiver na sala do lado, levante a sua mão e aí nossa equipe vai te encontrar. Se pudesse ter a nossa equipe de oração vindo, pessoas esperem, por favor. A equipe de oração vem à frente antes que você saia. A equipe de ministério vem à frente. Se você precisa de um milagre hoje, oração por qualquer coisa, assim que eu te despeça, vem aqui à frente, nossa equipe de oração vai orar por você. Enquanto fazemos, a pessoa que se levantou a mão e disse sim a Jesus, aqui à minha esquerda há uma faixa no palco que diz, comece aqui. Assim que nos despedirmos, vem à frente, temos a equipe aqui que adoraria falar com você, orar com você sobre a decisão que você acabou de fazer. Estamos preparando a nossa equipe de oração aqui. Por que não coloca a sua mão no seu vizinho bem rápido e repete, Jesus, estrague tudo. Nos arruine para o resto da nossa vida. E todo mundo diz, amém. Se quer oração, vem à frente. O resto de vocês, tenham uma semana incrível. Amo vocês.